Olá pessoal, é um prazer estar com vocês de novo. Eu agradeço a atenção, a confiança e vamos ver se nós vamos trabalhar a contento com o amparo divino nesta tarde de hoje. Certamente iremos. Então, sempre tem gente chegando nova no canal. Eu tenho que lembrar que o canal não é um canal religioso, mas sim de religiosidade. Nosso objetivo maior é contribuir para fomentar uma cultura de fraternidade e solidariedade. A de compaixão também, só que antes da compaixão, nós devemos desenvolver a fraternidade e a solidariedade para que o nosso próximo não necessite de compaixão somente. Ele necessita também de oportunidade, prosperidade, enfim, de desenvolver. E isso não se refere apenas aos hominais, mas também aos minerais, vegetais, animais, hominais e os outros reinos da natureza, tão pouco estudados ainda e tão pouco discutidos, como o reino dos devas e o reino dos elementais. Então, o canal tem como objetivo específico reunir sempre em cada live fontes fidedignas. E daí vem-se a impressão de que o canal é um canal espírita. Ele não é. Ele é de espiritualidade. Mas certos temas como, por exemplo, o que acontece depois do momento da morte? Para onde vão as almas ou os espíritos? Essas fontes é só kardecista mesmo. Que eu saiba aqui na nossa região, e não tanto na nossa região, somente a Universidade de Juiz de Fora desenvolve estudos ligados a reencarnações dentro de curso de saúde. Então não tem por onde fazer diferente. Mas Kardec era professor, acima de tudo, de uma capacidade didática que eu ainda não encontrei, de uma capacidade de fazer ciência que dá inveja às mais modernas universidades. Ele fazia pesquisa nesses temas, uma pesquisa positivista mesmo, de entrevistar milhares de casos, tabular ou categorizar, como se diz na universidade, para depois concluir as hipóteses. Então a gente está trabalhando assim de uma maneira muito séria, filosófica e científica. E estou aprendendo muito, porque eu não estou dando aulas, eu estou aprendendo e refletindo com vocês. Então, outra coisa que vocês me falam é o seguinte: Ivani, mas é um assunto tão abstrato, tão árido, falta tanta fonte, como é que eu vou conversar com meus filhos, com meus netos, com meus sobrinhos? Eu fiquei pensando, cada um tem a sua didática, porque o grande erro hoje em alfabetização é achar que todas as crianças se alfabetizam com um método de ensino único, principalmente aquele que não apela para a música, porque é a música que vai abrindo neurônios e contribuindo para a memorização, que não é decoreba, não é decoração de conceitos, de palavras, enfim, nós não vamos ficar nisso também hoje, porque não é nosso objetivo, até que eu acho um assunto muito interessante. Então, eu aceitei sugestão de desenvolver hoje metodologia ou procedimento prático. Seria melhor chamar de prática de ensino, mas eu não sei nem ainda, até esse momento, que nome eu vou dar a esta live, porque nós vamos refletir a respeito do que nós já estudamos, ou seja, pluralidade dos mundos habitados, a presença de extraterrestres como seres inteligentes, com corpos diferentes dos nossos, pluralidade das existências. Então, dentro disso, a encarnação e a ressurreição, ou reencarnação mesmo. E que mais que nós estudamos? A morte, a vida que é constituída de ciclo, tanto aqui na Terra como pós-morte, vamos dizer assim. São os ciclos. Muito que parece para nós castigo não é. São provas do nosso curso, cada reencarnação é um aprendizado, é um curso onde nós ingressamos e não ingressamos na maioria das vezes forçosamente, mas em consenso com os nossos
mentores, com os nossos anjos guardiões, enfim, com conselheiros do karma. E podemos sair muito bem, ou às vezes até infelizmente mais ainda compromissados, precisando de mais anos na escola. Então cada experiência é necessária, faz parte do nosso currículo de reencarnado. Então vamos voltar ao tema. Como é que eu ensino tudo isso, Ivani? Como é que eu converso disso? Porque, gente, nós temos que conversar sobre essas coisas. Porque senão, a geração que está sob os nossos cuidados vai chegar muito imatura, incompleta, na fase de regeneração. E experiências do tipo expiação, provação, não vai mais haver aqui na Terra, não. Ou se vai para um planeta, uma morada bem superior ou mais ou menos superior, o que depende mais de mérito do que demérito, ou vamos para mundos de situação espiritual e intelectual pior que aqui. Então são urgentes essas reflexões. Então hoje, o que eu pensei? Como eu estou assim num período, já comentei, vou entrar de novo num período de recesso e repouso, não estou podendo ler muito porque eu gosto de ler várias fontes. Eu fiquei com aquelas que eu já conhecia. E no momento, hoje, nós vamos ficar com as fontes que eu já passei para vocês no terreno da filosofia espiritualista e esoterista, bem como nos contos de fada. Dentro dos contistas, eu elenquei Andersen, Hans Christian Andersen. Ele é da Dinamarca. Ele é da Dinamarca mesmo, é dos países lá da Escandinávia. É filho de sapateiro, família muito pobre, muito religiosa. E o pai dele, quando o exército de Napoleão, século XIX, portanto, invadiu a Rússia, a pátria dele era muito afim das ideias de Napoleão Bonaparte. E o pai, então, de Christian Andersen, se engajou no exército revolucionário napoleônico. Aí você já sabe que não precisou muito disparo de armas, não. O próprio inverno russo, de muitos graus abaixo de zero, liquidou com as tropas de Napoleão a ponto dos soldados congelarem. Quanto mais a tropa avançava sem nenhuma reação e iludida que estavam vencendo a guerra, mais o czar da época entrava a Rússia dentro para obrigá-los a ir também para o interior para que morressem mais depressa de frio. E isso aconteceu, mas o pai do Andersen não faleceu. Ele ficou mutilado, doente, sequelado do frio, e voltou imprestável para casa. E dali 2 anos morreu. E o Andersen se viu sozinho, que ele era o único homem da casa com 9 anos. E a tia, a mãe, a avó, enfim, o clã feminino esperava dele o que esperava de um adulto, de um homem adulto, que contribuísse para o provento da casa no financeiro e também no espiritual e também no emocional, bem como contribuísse para o bem dos arredores ali. Olha que expectativas grandiosas para uma criança de 9 anos, embora uma criança com uma base espiritualista sólida. O que fez ele? Ele fez o que aparecia para uma criança. Ele se empregou no tratado com animais, em pequenos roçados, que era possível quando se fazia temperado o clima. Enfim, ele foi fazendo o que aparecia, mas não teve tempo em absoluto de frequentar a escola. Ele não tinha e não teve, por muito tempo, nem o curso primário concluído. Mas o que supria a precariedade mental, mesmo intelectual? O costume nórdico, o costume escandinavo, de sentar-se a família toda ao redor de uma mesa ou de uma fogueira para ouvir os contos folclóricos do folclore local. Porque o folclore sempre ele é uma metáfora. Ele esconde uma mensagem que cada um interpreta
do ponto de vista que possui condições de interpretar. Assim também ensinou Jesus através das parábolas. E continuando ainda, e já finalizando com Anderson, ele tinha um amor muito grande por textos escritos, por narrativas, a ponto de 14 anos ele foi para Oslo tentar a carreira teatral, coisa de criança mesmo, mas ele não foi um fracasso. Por quê? Porque lhe faltava até a instrução primária de decorar, de ler os textos por si só. Mas de tanto que ele insistiu, que ele até encenou uma peça e ele mesmo desenhou, cortou e costurou o figurino dos bonecos, porque era um teatro de boneco. Aí eu fiquei lembrando meus tempos, que meu pai também encenava peças com teatro de sombra, mas com a própria mão. Peças para criança, coelhinhos, cachorro, tipo dessas coisas. E meu pai também era uma pessoa muito antiga, mas não tão antiga quanto o tempo do Anderson, século XIX. Meu pai era da primeira década do século XX. Mas as coisas não desaparecem de uma vez só. E meu pai conservou porque o pai dele também era europeu e tinha contato com esse tipo de educar até as crianças e entreter também as crianças e adultos. Muito que bem, aí com muita insistência, porque ele é uma pessoa muito resiliente, muito determinado, resolveram apostar numa das peças dele e levar para um pequeno público. Mas quando ele começou a contracenar, ele caiu num pranto. Ele não conseguiu segurar a emoção. Mas estranhamente, porque agora parecer meu, não levem isso em consideração quando eu digo parecer meu, porque não foi pesquisado, foi concluído, pode estar certo, pode não estar. Dada até na cidade o talento narrativo e depois o talento de escrita que o Anderson demonstrou a ponto de se tornar um ícone para a Europa setentrional, eu acho que ele demorou muito na quinta dimensão do nosso planeta, onde é o centro da criatividade, da arte, da tecnologia e da ciência. Bom, feito esse parênteses, a crise de choro, vamos dizer assim, abriu portas para Anderson. E aí um empresário que estava presente, e alguns outros que eram assim bem de vida e podiam gastar dinheiro com ele, apostaram na educação, a educação primária, secundária e artística, e ele, um certo tempo, ele não quis mais ser teatrólogo, nem ator, e se dedicou a correr os países da Europa, copiando os contos que ele ouvia oralmente e os escrevendo. Às vezes ele criava, às vezes ele revisitava. Mas então hoje nós vamos descobrir, a nossa proposta de trabalho é essa, nós vamos descobrir nos contos de Anderson, claro que não é todos, porque o livro que eu pesquisei, é o livro que eu tenho, ele tem mais de 500 páginas. Eu escolhi apenas para essa tarde com vocês 3 dos contos mais icônicos e que melhor se adaptam ao que nós já vimos até agora nesse canal. Então, o primeiro conto que eu vou comentar com vocês é a história de Elisa e seus 11 irmãos, que foram transformados em cisne por uma madrasta. Então, a Elisa era uma criança que demonstrou desde cedo um poder de resistir, uma aura muito iluminada, até certo ponto expandida, uma crença espiritual que nunca ninguém abalou e uma confiança desmedida no poder divino. Vivia muito felizes com o seu pai, o rei. O reino também era muito feliz, abastado, igualitário, e a sua mãe. Mas a sua mãe morreu e deixou as crianças pequenas. Aí o rei arrumou logo uma madrasta para eles, mas não foi feliz na escolha não foi nada feliz. Conta que as crianças antes da madrasta estudavam em pedras de ardósia emoldurada por folhas de ouro, escreviam com canetas, com pequenos buril, uma coisa assim, cravejado de diamantes. E chegando a madraça, ela já não concordou mais com esse estilo,
que as crianças, deliberou que as crianças não precisariam mais de ter instrução, e a festa de casamento dela com o rei, o pai das crianças, demorou uma semana, e tinha lá um costume entre eles, entre os setentriões da Europa, na festa de casamento, que durava tanto quanto pudesse durar, dependendo da abastança dos noivos, servir de comer. E para as crianças eram guloseimas mesmo, que elas ficavam separadas em salões, brincando e comendo. E a madraça já mostrou que veio no primeiro dia do dar de comer. Ela proibiu que as chávenas fossem cheias de chá ou de alguma outra coisa semelhante do gosto das crianças e de guloseimas. Ela mandou encher cada xícara, cada taça de areia e falou: não, vocês não vão ter nada para comer e vocês vão fazer de conta que estão comendo. Claro que foi um descontentamento geral. Mas o rei tão embevecido estava, porque ela era muito bonita, que nem prestou atenção em nada, só tinha olhos para ela. Passado mais alguns meses, os irmãos da Elisa, menos a Elisa, começaram a se revoltar contra a situação e se queixar para o pai. Aí a madrasta foi até um lugar mais ermo, mais distante, onde morava uma bruxa, e bruxa hoje passou para nós com sentido só de coisa maléfica, mas não, era uma sábia. Podia ser uma sábia, bem como podia ser uma pessoa sábia e cruel. Ela falou: eu não quero mais os meus enteados. 11 meninos que eu não suporto, são arrogantes, insolentes, xeretas. Eu quero transformá-los em coisa bem feia e que não consigam falar. Aí a bruxa disse assim: mas eles são ruins? Não, mas eu não gosto de criança. Ela falou: tá bom. Aí ela pagou isso tudo com uma soma alta de dinheiro. A bruxa pensou assim: eu vou transformá-los em algo que não fala de dia, mas de noite eles vão poder falar. Pensou, mas não disse. Aí ela falou assim: leva esse chá e põe na bebida dos meninos, eles vão se transformar em cisnes. Cisne não fala, não late, então você não vai ser importunada. Ela falou: tá, mas eu não vou querer nem que eles morem perto do palácio. Falou: bom, isso eu vou com você, você pediu só para eu encantá-los, eu estou encantando. Assim foi. Os meninos desapareceram e no lugar deles, durante o dia, se via ali ao redor do castelo 12 cisnes. A madraça sabia que 11 cisnes. A madraça sabia que se tratavam os cisnes de seus enteados. E de noite eles tinham que ficar ali mesmo, porque eles já estavam um tanto crescidos e eles falavam: bom, se a gente sair, essa nossa região é rodeada de mar. E se a gente estiver em alto mar à noite, nós vamos poder nadar, o encantamento passa, o feitiço, entre aspas, passa, e é só de dia que a gente é cisne, e à noite nós vamos despencar onde tiver. Assim eles faziam. Mas até que ela descobriu que os cisnes que voavam ali de dia eram os enteados, ela deu logo assim, jeito dos empregados não deixarem mais que eles se juntassem ali. E eles sumiram. Aí ficou Elisa. A Elisa, ela mesma falou assim pro marido: eu não quero essa menina aqui. Essa menina só fala nos irmãos. Essa menina é muito estranha para a idade dela. Manda ela para longe. Ele falou: vou mandar. E bem longe. E manda para uma casa que não tem assim muita coisa para comer, para vestir, para ela aprender o valor do que ela tem. Mas na mesma hora ele acatou a sugestão e mandou Elisa assim para muito longe, para a casa de uma pessoa de confiança, mas que não era uma pessoa ruim. Era uma pessoa extremamente pobre que passou a receber uma pensão pela hospedagem da Elisa de quase nada, mas ficou muito grato a si mesmo. E a Elisa, muito triste pela falta de irmãos, ficou mais triste ainda porque aí não estava nem perto do pai. Mas nunca reclamou, sempre achou que aquilo ia passar e fazia suas preces com muito fervor, pedindo que os irmãos e ela pudessem voltar para o regaço paterno. Aí
Se passaram também uma década, o rei exigiu da madrasta que chamasse a Elisa de volta, porque os meninos haviam desaparecido, porque ele jamais ficou sabendo. Mas ele queria a filha. O que ela pensou? Bom, eu não vou pedir agora ajuda para ninguém, eu mesmo vou dar um jeito nisso. Eu vou transformar o corpo dessa menina, ela pensou. E como é que ela fez? A menina chegou assim, limpa, mas muito mal vestida, muito mal cuidada em termos de cabelo, em termos de unha. O que ela fez? Ela preparou o quarto de banho e escondeu 3 sapos que ela mesma havia, vamos dizer assim, enfeitiçado, mas esse feitiço significa para nós o envenenamento de aura e chakras. Já é assim, um casamento esotérico daquilo que nós vimos durante as lives. E o primeiro sapo iria pousar na cabeça de Elisa, o segundo na testa, o terceiro no coração, porque ela queria uma Elisa perversa para ser comparsa dela, sem coração para judiar de tudo e sem muita inteligência para poder distinguir que a madrasta era uma criminosa. E ela beijou esse sapo e soltou na água. A água, na hora, ficou envenenada de uma cor verde, mas estava escuro. A Elisa, cansada porque veio a pé, nem notou nada. E quando a Elisa tocou na água, o sapo de sapo virou papoula. Porque quando Elisa morava, inclusive, com o tutor no exílio, até os pássaros respondiam que quando perguntados quem era uma pessoa muito piedosa, falava Elisa. Nós não conhecemos outra mais que ela. No próprio Salmos, as pessoas que liam ficavam refletindo, como nós estamos refletindo agora, via que a Elisa tinha inclusive o hábito de entender o canto dos pássaros, o latir dos cachorros, então era uma pessoa diferenciada. Daí a madrasta, em todos os contos, gente, madrasta é um representante do umbral bem trevoso, viu? É um espírito muito atrasado e perverso. Não ter podido enfeitiçar Elisa, e eu tô falando enfeitiçar porque a gente fala assim para criança, não pôde desorganizar os corpos sutis da Elisa, nem os seus chakras, dado a convicção religiosa que ela tinha, a fé que tudo aquilo ia passar. Ela entendia que felicidade e infelicidade são fases. Às vezes pode durar uma mais que a outra, mas que tudo passa dependendo daquilo que a gente encara como felicidade ou infelicidade. E que isso significa ciclos da nossa vida. Bom, então, ela viu que não dava certo isso, ela falou, olha, eu vou te deixar esses sais aqui, você joga na água porque sua pele está muito feia, para você se apresentar bem para o seu pai. Elisa, de boa fé, jogou na água o que ela havia dado, que era assim, um verniz abatido com a casca da castanha bem marrom. E enrugava a pele. E a pele da Elisa se enrugou, o cabelo ficou um cabelo muito engordurado. E o rei, quando viu, falou, mas isso não pode ser uma princesa, eu não quero nunca mais essa pessoa na minha frente. E expulsaram Elisa. Já era quase noitinha, ela não tinha para onde ir, não podia ficar nas imediações do palácio. A saudade dos irmãos era muito grande, ela fez a sua prece da noite e embrenhou pelo bosque, vizinho do castelo. E do bosque, ela rumou assim, ela notou algumas árvores mais grossas de tronco enfileiradas. Ela falou, bom, aqui o vento não deve ser tão cruel. Ela transpôs e se abrigou com palhas, com o que ela pôde, com folhas secas, fez as suas orações da noite e dormiu. Dormiu pedindo a Deus que ela conseguisse reverter o encanto, saber do sumiço, qual foi o sumiço que os irmãos tiveram. Quando amanheceu, ela fez refeições do que tinha lá, frutos selvagens, água em alguma folha, e seguiu caminhando. Ela já estava ultra cansada e faminta quando ela avistou uma velha com uma cesta. Chegando mais perto, ela viu que era frutos. A velha falou, você está com fome? Tô com sede? Tô. A velha alimentou com as frutas e carregava água e deixou que ela bebesse. Ela falou, senhora, a senhora caminha sempre aqui? Caminho.
a senhora não viu 12 príncipes? Estão até com coroas. Ela falou, não, mas eu vi 12 cisnes. E eu sei onde eles estão. Mas eu não sei se são príncipes. Se você quiser ir, eu te levo até lá. Eles estão, depois que acabar o rio, numa praia, e essa praia dá direto para o mar. Ela falou, não, eu quero, eu não tenho para onde ir, eu fui expulsa. Aí a velha conduziu em silêncio até a praia, onde ela viu um punhado de penas brancas e reuniu todas essas penas numa trouxinha e sentiu assim os irmãos muito próximos. A velha se despediu e quando foi à noite, a Elisa falou, e agora? Não tem árvore, não vejo folhas secas, como que eu vou aguentar esse frio? Mas viu que havia uma gruta, cuja entrada disfarçava-se porque ali crescera uma trepadeira. E ela se escondeu lá dentro. Mais um pouco da noitinha, ela ouviu conversas de humano e saiu para ver, porque antes ela ouviu um roçar de asas. E pelo som, que já não era um som infantil mais, porque já haviam passado anos, ela notou que era a voz dos irmãos. Aí ela não se conteve, ela saiu e eram mesmo os irmãos. Aí passaram a noite conversando. Eles falaram do encantamento, eles falaram da revolta que eles tinham. E ela aconselhando, e ela falou, vamos orar todos juntos para que a gente ache uma saída. Ele falou, nem dá tempo, aí o sol está nascendo. Nós já estamos criando penas de novo e nós temos que voar. É nosso destino. Ele falou, para onde vocês moram? Para onde a gente está morando é um lugar muito bonito, impecável, de beleza, de paisagem, de bondade. Mas a gente tem 2 dias para chegar até lá. E se houver tempestade, a gente não consegue chegar, porque só tem 2 lugares para a gente ir. É dessa praia, depois a gente nada um dia inteirinho, chega num rochedo que só nos cabe, de tão pequeno que é. Então, o que significa a luz dos contos de fada, a luz que nós já estudamos até hoje, esses rochedos, essa praia, as diferentes moradas na casa do Pai, que cada um chega de acordo com a sua necessidade. De noite, eles sempre tinham uma terra firme, de noite eles sempre tinham um corpo de ave, e de dia sempre tinham uma terra firme. Ou é o inverso, porque eles não podiam despencar por falta de luz. Muito que bem. Um dia inteirinho se passou, ela sozinha na praia, sempre com confiança que ela ia reverter a situação dos irmãos, porque ela achava a situação dela até que boa, porque ela não foi mutilada, ela não foi maltratada. Então ela tinha mesmo que pensar mais nos irmãos, segundo o ponto de vista dela. Mas ela confiou que Deus iria intuir. Chegou a noite, eles chegaram também, conversaram, mas trataram de dormir, porque quando o dia ia amanhecer, eles iam embora. E nessa noite ela também dormiu, mas teve um sonho com o encontro com uma bruxa. A bruxa, no sonho dela, se chamava Fada Morgana, da história do rei Arthur, que é muito famosa também nessa região europeia. Ela falou, olha, senhora Morgana, a senhora não sabe de alguma coisa que eu possa quebrar o encantamento dos meus irmãos que foram transformados em cisnes? Ela falou, sei. E você vai quebrar se você se dispuser a morrer um pouco. Ela falou, mas como assim? Eu até morro do jeito que for para morrer, ela disse. O encanto deles foi na parte invisível. Não foi só no corpo físico, essa parte invisível. Então, para nós, o que seria? Os corpos sutis. Você tem que tecer para eles 11 túnicas com urtiga brava. A urtiga brava é essa que eu trago aqui. Ela queima só de tocar, mas você vai ter que pisá-la. Então, seus pés vão ser queimados, enferidados. Vai ter que depois trançar, para que com eles você vá tecer 11 batas. E quando eles chegarem, eles vestem que o encanto estará quebrado.
mas eu vou te avisar. Eu vou te dar esse tanto de urtiga brava, mas essa urtiga só nasce dentro de cemitérios ou em beiradas de cemitérios. Então ela não perguntou, ela só obedeceu e aceitou. Agora, por que essa urtiga só daria dentro de cemitério ou fora de cemitério nas imediações? Porque cemitério é o lugar de transformação de um corpo, que é o corpo físico, do corpo etérico. Então, a urtiga tem essa simbologia de atingir, mediante um fogo natural, o corpo físico e o corpo etérico. O Anderson não desce essas minúcias. Ele só fala que a urtiga era uma urtiga que queimava, abrasiva e que nascia nesses locais. Quando os irmãos chegaram, já encontraram... falou, mas tem uma coisa. Até você terminar a última bata, você não vai poder conversar absolutamente nada, absolutamente com ninguém, certo? Aceito. Então já pode começar o trabalho. Ela começou. Quando os irmãos chegaram à noite, à noitinha, encontraram ela nesse trabalho. E muda. Aí só sabe que foi algum feitiço da nossa madrasta, mas ela parece assim tão compenetrada, tão calma. Vamos deixar ela quietinha. Mas de manhã, um deles falou, irmã, eu estou entendendo o que você está fazendo. Você está tentando reverter a nossa situação. Mas nós vamos hoje voar para a nossa terra, é a última parte da viagem. Hoje nós vamos ter que alcançar à tardinha o rochedo. Eu não sei como é que nós vamos fazer, porque só nos cabe, nós, os 11. Mas nós vamos levar você. E nós vamos ter que dormir os 12 lá essa noite. Ela falou, tudo bem. Aí ela teceu, ela não dormiu. Daquele dia em diante, ela dormia muito pouco. Ela comia menos ainda para não perder tempo. Porque ela queria mesmo salvar os irmãos daquela aparência de bicho. Quando amanheceu, eles já haviam acordado com ela, que eles teceriam uma rede com a própria bata, já havia uma pronta. E eles em todos iam voando e trocando para segurar essa espécie de rede. Ela nem acordou, de tão cansada que ela estava na travessia. Quando ela acordou, o irmão mais novo voava sobre ela com as asas estendidas para que ela não queimasse do sol, porque ela não tinha esse costume. Quando ela acordou, já era noitinha. Eles tinham que forçosamente alcançar o rochedo. Mas, faltando 40 minutos para chegar no rochedo, o tempo fechou de repente, como se fecha em alto mar, e uma tempestade violenta ameaçava. E estava tudo muito difícil, porque não havia luz, o vento era forte, eles carregavam o peso da própria irmã. Enfim, a Elisa começou a orar os salmos de salvação, a implorar a misericórdia divina, e eles conseguiram chegar sobre o rochedo e amontoaram nesse rochedo. De dia, então essa tempestade, esse rochedo tão íngreme, tão estreito, são as provas, né? As provações de coisas que a gente, dos ciclos planetários que a gente passa, dos ciclos reencarnatórios que a gente passa. Mas, com a fé que a moça tinha, com o poder na crença divina que tudo era para o bem, ela ia superando tudo. De dia eles começaram a voar e chegaram na terra que eles estavam fazendo como lar deles. Uma terra muito bonita, uma terra muito dadivosa. Chegou a noite, eles saíram. Chegou de dia e saíram, chegou a noitinha, eles voltaram. E a Elisa descia. Depois de uns 3 dias que ela estava abrigada ali, eles também, o que aconteceu? Ela notou o som de trompas de caçada. Aí ela se escondeu numa gruta que tinha lá, porque estavam de novo perto de uma praia. Mas só que tinha cachorro entre os caçadores e detectaram pelo faro a presença da Elisa. Aí o príncipe, porque quem caçava era o príncipe, foi ver o que se tratava dentro da gruta, deparou com aquela moça muito linda, tecendo, porque ela não parou nem assim, ela não parava de tecer. E, nossa, falou, como você é linda, por que você está tecendo isso? Nada. Eu vou levá-la com você, nada.
Você quer ir? Ela balançou a cabeça que não. Por que você não quer ir? Ela não respondeu nada. Porque como é que ela ia fazer? Ela falou, não, eu vou te levar porque você não pode ficar aqui sozinha não, e é melhor. Aí o que ela fez? O príncipe a montou num cavalo, ela catou tudo de urtiga que tinha, e era muito, pôs no outro cavalo, e ela continuou tecendo. Mesmo cavalgando, ela continuou tecendo, mas teve cuidado de jogando alguns ramos de urtiga para os irmãos saberem que ela tinha saído dali com alguém. E isso aconteceu. E chegou lá no castelo, o príncipe começou a observar, bom, ela é muda, mas não tem importância, vê-se que ela ora muito, porque sempre ela está ajoelhada, vê-se que ela tem alguma importância esse trabalho dela, porque ela não para, tem dias que até não come, eu vou me casar com essa moça. Pediu em casamento, ela sorriu. Aí ele viu que ela tinha sentido em se casar. Se casou, mas o arcebispo morava no palácio. Foi tomado de uma cólera, de um ímpeto, não aprovou o casamento com uma moça tão estranha, muda, que ninguém sabia de onde veio. E ela também não esclarecia de onde viera. Enfim, foi contra. Mas o príncipe apaixonado não se deu por vencido. E passaram-se um mês, acabou a urtiga. E ela lembrou da fada Morgana. Ela falou, quando eu vim pra cá, eu vi onde ficava o cemitério, vou ver se tem. Então foi uma noite lá, trouxe. Mas só que ela achou que ninguém via. E quem viu foi justamente o arcebispo. Ele não falou nada no primeiro dia, ele ficou guardando. Na segunda vez que ela foi, estava tudo muito difícil. Mas ele foi também, seguindo a distância. Porque ela teve que enfrentar algumas pessoas que Andersen chamou de bruxas, que o esoterismo chama de espíritos vampirescos, que chafurdavam as tumbas e se imiscuía junto com a putrefação de cada túmulo. Mas ela orou, o Andersen diz que ela orou muito intensamente e colheu as urtigas que tinham ali nas imediações. Isso ela fez mais por 2 vezes, porque ela não podia carregar muita ortiga, não dava, é muito queimado, eu não conseguia, ia desperdiçando. Aí o arcebispo falou para o rei, vamos agora, porque ela vai sair hoje, procurar aquelas ervas encantadas, e o senhor vai ver. E isso aconteceu. O rei perguntou para que era aquilo, porque ela fazia aquilo, que ela se explicasse, que ele era apaixonado por ela e via que ela também era apaixonada por ele, mas ele precisava de uma explicação, ela não deu, porque fazia parte do pacto. Muito que bem, então ela foi condenada à fogueira, e sempre tecendo. Ela conta na história que a última noite que ela passou no castelo, até os ratinhos corria onde estava o ramo mais os aposentos de Elisa mais distante dela, trazia para perto do pé para que desse tempo dela concluir. E um roxinol saiu do nada e cantou a noite inteira na janela da Elisa. E ela então agradecia a Deus a presença dos ratos, o canto do roxinol, todos os bichos com os quais ela conviveu nas travessias do exílio. E chegou a manhãzinha, saiu o cortejo para a fogueira. E a turba sempre tem um prazer assim, né, de estar perto de tragédia, de catástrofe, que não, isso assim parece que é ancestral. A turba ia junto, na frente o arcebispo, que quis passar a última noite com ela para confortá-la em pressa, ela fez que não, ficou brava, ameaçou jogar urtiga em cima dele. Ela não falou, isso tudo ela gesticulou. Mas ele seguiu o cortejo na frente para fazer as orações fúnebres. Aí alguém gritou assim, não, olha, a feiticeira, a bruxa, nem assim, ela se desgruda, se desaparta das suas feitiçarias, das suas bruxarias. Vamos queimar tudo isso também. Que fala isso, voar ao redor deles, sobre eles, 11 cisnes, porque era de manhã já. E quando ela viu os irmãos, ela começou a tirar as batas. E foi caindo as batas, foram saindo as penas, eles entenderam, vestiram. E o último irmão mais novo
ela não havia terminado uma das mangas. Então ele ficou com uma asa e o resto tudo humano. Devia ter ficado até engraçado. E aí o povo, na mesma hora que o povo está condenando, o povo já está aplaudindo e arrependido, falou, ela é inocente. Aí ela podia falar, olha meu esposo, eu sou inocente, no reino onde nós morávamos, a madrasta má e encantou meus 11 irmãos, e a fada Morgana me aconselhou que fizesse essas batas com urtiga brava, que é combate, feitiçaria, encanto, e assim eu fiz. Aí o rei pediu perdão de joelho em público e foram felizes para sempre. Então, o que foi afetado? Os corpos sutis dos moços que não tinham a aura tão expandida, tão iluminada, tão forte como a da Elisa. A Elisa foi a verdadeira responsável pela salvação deles. Então, é assim que a gente pode explicar para as crianças. Quando eles mudaram de forma, eles não viraram cisne de todo, eles conservaram a essência humana, porque há outros corpos funcionando, como funcionou no caso deles. E as forças do mal só pode com aquele que não ora, que não pratica o bem e que não espera pelo poder divino. Eu me despeço agora. Eu tenho ainda 2 outros contos para analisar, da mesma maneira que nós fizemos aqui, mas nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Muito obrigada e fiquem com Deus. Sejam luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa.